Beleza, estamos gravando, tá? Tá com a camisa do CSK aí, é? Aqui, ó. Aqui, ó. Da sua época, inclusive, essa daqui, ó. Demais, da minha época mesmo, com certeza. Fala, galera, beleza? Começando uma série nova aqui no canal com grandes entrevistados e como vocês sabem que eu tenho uma admiração enorme pelo leste europeu, vou começar a série com alguém que conhece bem demais a região, que conhece bem demais Moscou, que conhece ainda mais o CSKA Moscou, grande Dudu Cearense. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Gustavo? Prazer falar contigo e parabéns pelo seu novo canal aí. Espero que tenha muito sucesso. Oh, obrigado. Dudu, vamos bater um papo sobre a sua carreira, sobre diversos clubes que você defendeu, seleção brasileira, com títulos. Mas para começar o bate-papo, como eu disse, leste europeu, você passou pelo CSKA em um momento muito importante da história do clube, né? Você chega na sequência do título da Copa da UEFA, atual Europa League, em uma base campeã, em uma base que era a base da seleção russa também. Como foi a sua experiência no CSKA? Cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu sou muito grato ao CSKA, né? Me transformou muito como ser humano também, porque não é fácil, primeiramente, chegar na Rússia, naquele frio. Uhum. Mas foram épocas maravilhosas. Eu tive 6 títulos no CSKA, se eu não me engano, né? Tá assim por alto, foram 6 títulos. E o CSKA, eu tinha acabado de ser contratado e estava prestes a... Acho que eu fui inscrito, não fui inscrito na época da UEFA, por causa de um visto, algum detalhe, não acabei não sendo inscrito, mas estava na equipe. E acabei não indo para a Copa da UEFA, né? Copa da UEFA. Mas enfim, foi uma experiência maravilhosa. Joguei 2 Champions League, 3 Champions com eles. O nível altíssimo. Nossa equipe praticamente era uma seleção. Tinha jogadores da seleção da Rússia, da Croácia, de outros países ali do leste europeu. E a gente também, eu também estava na seleção naquela época, junto com o Wagner Love, com o Daniel, com o Gil, não tinha para a seleção, tinha o Ramon também, mas foi uma época maravilhosa. Você chega na metade, no início do ano ou na metade da temporada? Que naquela época a Rússia ainda tinha a temporada anual, né? Começando e terminando no mesmo ano. Isso, eu cheguei, se eu não me engano, Gustavo, acho que foi em maio de 2005. Ah. Acho que foi, março ou abril, não lembro exatamente a data, mas foi por aí, março ou abril. Você já pegou esse grupo jogando a Copa da UEFA, né? Mas sim, aí não pôde ser inscrito. Exatamente. Já estava disputando, ainda estava nas quartas de finais quando eu cheguei, né? Então acabei não sendo inscrito nessa... E eu tive também uma lesão pequena e acabou me atrapalhando também, né? E você citou os brasileiros, né? Época dourada também de brasileiros por lá, né? O Jô, artilheiro da equipe, Wagner Love jogando demais. O Jô ainda muito jovem, né? O Wagner Love era mais uma estrela, né? Jogando com o Ivica Olic, o croata que você cita, né? Jogador da seleção também. O próprio Daniel Carvalho, né? Que já tinha um nome também bem estabelecido no CSKA, né? Sim, o Wagner chegou em 2004, o Daniel também chegou em 2004 também, eu cheguei em 2005, então eu fui o terceiro a chegar, né? E Wagner já tinha adaptado já muito bem, Daniel também, então eu cheguei para poder somar mais ainda a equipe, fortalecer mais a equipe, mas foi maravilhoso porque já cheguei, o Daniel e o Wagner já me ajudaram na questão de onde viver, o que fazer, o que não fazer, então isso ajuda muito no progresso, né, dentro da equipe. E graças a Deus a todos os russos abraçaram a gente, amavam a gente, então era um ambiente maravilhoso, né? E como que era essa relação com os jogadores russos, né? Porque tinha uma base ali, como eu falei, muito forte da seleção, né? O Akifeev no gol, o Ignashevich, os irmãos Berezutsky, todos jogadores de seleção e bem consolidados no futebol já também, né? A linha defensiva era totalmente russa, né? A seleção da Rússia, né? Que é os Berezutskys, a Zhikov, e a lateral direita, não lembro exatamente, era ali, Gusev também jogava nessa época. Sim. Mas a zaga era russa, o goleiro era russo, então já tinha uma base, né? Zhikov jogava muito, a gente falava para ele que era um russo brasileiro. Que habilidade esse cara tinha, lateral esquerda, jogava muito. Tanto é que depois no Chelsea ele vira meia esquerda, né? No começo da carreira ele ainda era lateral, né? Exatamente, então pela facilidade de jogar, né? Era o Nababi que na lateral direita? Não, era... Às vezes era um nigeriano, eu esqueci o nome dele.
Odiar, Shidi Odiar. Shidi Odiar, meu amigaço, figuraça. E às vezes jogava Krasic também, lateral direito, Krasic. E às vezes Gusic também. E também, logo depois, chegou o Ratinho na época, né? Eduardo Ratinho. Acabou não ficando por muito tempo. Mas era assim, fazia essa rotatividade dentro da equipe, né? E o clima com os russos era legal? Sim, o clima, cara, era muita resenha, muita resenha. Quando você acaba chegando no país sem falar a língua do país, eu acabei estudando russo depois logo de 3 meses, comecei a estudar mesmo. Gabarito Paruski? Tchutchut. Um pouquinho. Um pouquinho. Я понимаю. E eu tinha que estudar para entender um pouquinho o país, né? O país, claro, não é 100% liberal, mas entender um pouquinho a cultura do país, entender um pouquinho do que eles falam, mas o ambiente era maravilhoso porque eles já nos ensinavam coisas ruins, né? Os palavrões e tal, o dia a dia ali na brincadeira, mas também o resto ensinavam como se falar, como pedir no dia a dia, a gente... essa troca de cultura do brasileiro de alegria, né? Botava o som alto mesmo, curtia, dançava com eles, após os treinos ficava na resenha, nos vestiários, e não tinha não tinha muita, como dizer, uma briga de vaidade, né? Porque a gente respeitava os espaços dele, respeitava os nossos espaços, né? Então não tinha como você ter conflitos de vaidade. Quando tinha conflito de vaidade, a gente cortava na hora. Então, praticamente, ali era quando você joga uma equipe onde todas as responsabilidades são divididas, então acaba não tendo vaidade. Quando se tem 3 jogadores que arrastam 7, acaba tendo os ciúmezinhos, né? Mas nessa questão, eles respeitavam o nosso poder de dentro de campo, de liderança e de reações dentro da partida, que acaba nos respeitando no dia a dia. E o Valery Gazaev, o chefe de tudo isso, era uma pessoa tranquila, um estilo mais durão? Como que era o Gazaev como técnico? Cara, era um estilo durão, mas ao mesmo tempo paizão, do jeito dele. Tive conflitos com ele, normal, porque tem uma força de liderança muito grande, então em alguns momentos eu errei, não respeitei a hierarquia, né? Mas mesmo assim deu certo. Ele falava, Dudu, cara... ele falava assim pra mim, cara, você é muito líder, mas espera aí, aqui quem manda sou eu. Então, mas depois eu fui entender, claro, porque eu queria puxar a equipe, né? Sempre puxando a equipe ali e tal, e quando não jogava a gente tinha conflitos. Mas é um cara que me ensinou muito, me deu muita oportunidade, com certeza, do que eu sou hoje, do que eu conquistei no CSKA, graças a ele, porque ele formou a equipe com os olhos dele, com os dedos dele direitinho, como o jogador jogava. Então jogava no triângulo, né? No losango. Às vezes jogava de primeira, às vezes jogava de segunda, às vezes jogava de terceiro. Então fazia sempre esse mixer. Então ele falava, cara, quando você joga à vontade, agora faça a parte tática perfeito. Então era um cara durão, cobrava demais de treinamentos, muito, muito. Alguns jogadores tinham medo dele, tinham medo de errar. Mas é um cara que nos ajudou muito, muito. Era um durão, era um pai durão que queria o resultado sempre. Então isso foi um ponto importantíssimo na nossa trajetória como conquistar os títulos, né? Independente, fomos campeões, ano que vai ter que ser melhor. E assim vai. Essa visão acho que você tem hoje, né? Mais experiente, olhando para trás. Na época, garoto batia de frente, né? Não tem jeito, cara. Acho que a experiência... todas as nossas ações mais novo, talvez imaturo, tipo assim, imaturo pela idade. E pô, imagina, eu sou ariano, impulsivo, agressivo, líder, e vai pra cima sem medo, acaba tendo um conflito, né? Mas hoje, mais experiente, eu me entendo o que eu fazia. Claro, ninguém é perfeito, todo mundo erra e vamos errar sempre para poder consertar, mas a experiência nos faz nos ensinar com o tempo, né? E a vida em Moscou? Você demorou para... Você falou, né, que os russos ajudavam, você já tinha alguns brasileiros no time que também facilitaram, mas como foi a sua vida em Moscou? Você tem saudades de Moscou? Voltou para lá já outras vezes? Eu fui... Após isso, eu não cheguei a voltar à Rússia, só voltei quando o CSKA, tentei voltar de novo, mas não deu certo. Mas a adaptação foi difícil para mim, muito difícil.
os primeiros 6 meses foram os mais difíceis, mas depois acabei me adaptando, comecei a falar russo, entendi onde é que comprava ali, aqui, tudo era mais próximo, onde eram os bons restaurantes. Então a família não se adaptou muito bem nessa época também, então não foi fácil, mas depois teve adaptação. Você se mudou com quem? Fui com a minha esposa e com a minha filha na época. Já tá. Pequenininha, imagino. Pequenininha, isso. Não foi fácil, mas passamos por tudo isso, graças a Deus tudo certo. Mas enfim, o cara que vive na Rússia e passa por essa adaptação, qualquer lugar do Brasil, do mundo, é maravilhoso. Então, porque você sai da cultura do país tropical e viver num país frio. São 3, 4 meses de calor, ótimo, mas culturas são diferentes, o tempo é diferente, o modo de jogar é diferente, o modo de pensar é diferente. Então, você não tem que colocar sua cultura neles, é você aceitar a cultura dele e viver de acordo do que eles pensam, para poder ter sucesso. Essa questão cultural com certeza é a mais complicada, né? A gente fala muito de frio, de língua, mas a cultura, o modo de vida, né? A forma como eles lidam com diversas situações é muito diferente, né? Muito. Um exemplo. No Brasil, você vai no vestiário, é uma festa, pô. Sim. É uma festa. Você chega aqui no Brasil, tem a oração. Todo mundo se abraça, é uma gritaria, todo mundo falando. Chega o cara que acabou de chegar no clube, pega a palavra, não, vamos conseguir vencer isso aqui, fala muito para chamar atenção, que é normal, que a nossa cultura é essa, e fecha a roda, então é cultural nosso fazer isso. Sim. Lá não existia isso. Cada um com seu fone de ouvido, a gente colocava uma caixa de som, o treinador falava, peraí, baixa o som. Não tinha oração, não tinha roda, não tinha nada. Então ele falava, olha, o resultado vai vir no treinamento. A maneira que vocês vão conseguir ganhar nos jogos é a maneira que vocês treinam, como vocês pensam dentro do jogo. Então era simples, não tinha muita... como a gente no Brasil, né? Que é antes, você tem aquela... a ida pro jogo, aquele batuque e tal, a nossa oração antes do jogo, aquela gritaria toda, um puxa a fila... Mas isso é cultural nosso, não tem nada a ver com outros países, nada a ver. Então, isso é o que? Uma adaptação, você tem que entender como se faz. Então, chegava no campo, não, aí é com a gente e com a equipe, né? Sim. Falando ainda de CSKA, a gente conversou já sobre alguns dos seus companheiros, esse timaço que tinha o CSKA. Você lembra dos rivais, os jogos mais difíceis, os adversários mais complicados, os melhores jogadores que você enfrentou na Rússia? As equipes assim que bate de frente, tipo assim, que a gente tinha de furagem, Lokomotiv na época, tinha o próprio Zenit com a Archevina naquela época, a Chave, né, algo desse tipo. E quem mais? Spartak, é incrível que eu nunca perdi para o Spartak. É mesmo? Nunca perdi para o Spartak. Então, Spartak, Ramano Pavlyuchenko. Isso, naquela época tinha uma boa equipe, mas nossa equipe era mais forte. Mas é engraçado que é igual qualquer país que você vai jogar. Olha, a torcida falava, você vai jogar aqui e tal, tudo bem, mas não perca para o Spartak. É o maior clássico, né? Indiscutivelmente do país, né? É o maior clássico, então eu nunca perdi contra o Spartak. Então, no dia que ia perder, eu nunca me esqueço disso. No dia que ia perder, aos 95, 93, entre o polonês e o atacante, ele pega na bola, chuta e é gol. Pronto. Ali pra gente foi uma vitória, que empatou aos 95 nos acréscimos, então foi maravilhoso. Mas as equipes assim fortes que eu acredito que Lokomotiv, Zenit, Rubi Kazan jogava fora de casa, era chato pra caramba. Era aquela equipe do Kurban Berdiev, né? Kirill Saviet fora de casa era muito forte. Ali, Saturno. Jogar lá em Samara não é fácil não, né? Não é fácil, não. E Kirill Saviet também eram umas equipes assim meio dentro de casa muito forte, né? Então as vitórias eram árduas, né? Então não era tão fácil. Sabe que na Copa do Mundo de 2018, eu trabalhei na cobertura pela ESPN, né? Samara foi o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Mas é engraçado que sempre na época que eu comentava Campeonato Russo nos canais ESPN, né? Os jogos lá em Samara, jogos do Krylia Savietov, sempre aquela neve, aquele frio. Falei, caramba, eu fui pegar o lugar mais quente da minha vida aqui em Samara, mas quando faz frio lá, é complicado, né?
Qual foi o jogo assim de temperatura negativa pior que você enfrentou na Rússia? Cara, eu lembro que foi contra o Rubi Kazan, fora de casa. Aí, Ah. menos 17. Menos 17. E Sensação térmica Kazan é uma cidade bonita ainda, hein? muito bonita, mas nessa época tava muito frio. Então a Ah. sensação térmica era menos 17. A gente colocou palmilha embaixo do pé, creme para esquentar, a gente usava calça térmica, gorro, tapa-orelha. E eu falava, meu Deus, cara, que é isso? É muito frio. Por mais que você queira jogar, tudo bem, não pode ficar parado, senão esfriou já era. E quando você volta pro intervalo e quando volta para esquentar, é igual carro a álcool, né? Então tem E que nessa esperar época, até. porque assim, agora você vai para a Rússia, vários estádios modernos, novos. Nessa época, você pegou muito estádio em dias assim, dias de muito frio, com uma infraestrutura ruim, que era complicado mesmo? Claro, pô. Hoje a Rússia é maravilha para poder jogar, pô. Estádios maravilhosos. Tem estádios que o vestiário não era tão bom, os campos eram bons, né? Mas não era claro como hoje, né? Depois da Copa do Mundo. Quem chega na Rússia só pegar estádios maravilhosos, né? Mas na minha época, cada cidade, a gente foi jogar em Vladivostok, cara. Imagine 12 Nossa, horas dentro do seu país. Então foi difícil pra gente, né? Então jogaram fazer contra o Lute Hã? Energia? Lute Energia lá de Isso, Vladivostok? isso mesmo, Luta Energia. Então, imagine, um estado que faz fronteira com o Japão. É. Então, você vê a distância que é, né? Então, eu cheguei nessa cidade, fomos jogar lá, liguei a televisão, tinha canal japonês, pô. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô, cara? E fomos campeões lá, né? Teve uma vitória que fomos campeões lá mesmo. Então, é muita história. Haja história, realmente. Eu lembro até que quando o Lute Energia, aliás, jogos do Lute Energia, acho que na segunda divisão, tem árbitro, às vezes o árbitro é japonês os jogos, não sei se chegou a pegar isso. Nos últimos anos tinha isso, os árbitros japoneses até nessa região, por conta da distância, né? Exatamente. E a gente brincava, cara. A gente brincava lá, cara, tomara que esse Lute Energia mude para Moscou, pelo amor de Deus, porque é muito distante. Então, eu lembro que a própria equipe deles faziam, quando era jogo em Moscou, acho que a tabela favorecia eles, né? Tipo assim, jogar logo 3 jogos em Moscou, ficar lá 15 dias. Pra não ficar nesse bate e volta, porque os caras sentem muito, né, cara? Então, a gente que no Brasil reclama 2 horas de voo, essa distância de conexões, imagina 12 horas. Então, ainda mais aqui que é quarta e domingo. Então, sentia muito, né? Fora a questão até de fuso horário para os caras, né? A gente está falando de uma viagem continental, cruzava toda a Ásia, né? Uma loucura realmente. Dudu, saindo um pouco do CSKA agora, você sai do CSKA, vai para a Grécia, vai para o Olympiacos, segue jogando em time grande na Europa, time importante. Como foi a decisão de sair do CSKA e se mudar para o Olympiacos? Cara, isso foi meio. Eu lembro muito bem que eu já tinha quase 4 anos no CSKA, e eu lembro que em 2007 já estava na seleção brasileira, numa ascensão muito grande, um treinador do Portsmouth na época, até famoso, trabalhou na seleção inglesa, esqueci o nome dele, Kidnap, alguma coisa assim. O Redknapp. Isso, Redknapp, isso mesmo, você conhece. E eu lembro muito bem que ele me ligou, foi no hotel falar comigo, falei, cara, eu quero que você venha pro meu time e tal, blá blá blá. Na época o Portsmouth, o Manchester City naquela época não era o Manchester City de hoje, também me queria. E engraçado é que em 2007 esses dois já me queriam, já tinham conversa com os dois. Tinha marcado um voo para... O CSKA estava em negociação, os empresários estavam em negociação também, estava aguardando um visto de trabalho. E eu peguei meu voo com a minha família para Londres. E chegando em Londres, pegando um táxi, um amigo nosso, empresário, me liga e falei, cara, o Real Madrid tá te querendo. Eu falei assim, como assim? Não, o Real Madrid te quer. Eu falei, se o Real Madrid me quer, cara, eu tô aqui em Londres. Ele paga meu voo de primeira classe, eu vou para Madrid e aguardo a conversa com eles. Se isso for verdade, vai aparecer o meu voo no e-mail e sai do meu táxi, deixa a família e volto com um amigo meu para Madrid. Cara, depois de meia hora, ele me liga de volta, olha seu e-mail e pega o próximo voo.
O e-mail estava lá. Caramba! O e-mail estava lá. Saí do táxi, peguei o voo para Madrid. Cheguei em Madrid à noite. O empresário chega no hotel e falou: ó, amanhã vamos conversar com o Real Madrid. Chega no outro dia, o empresário me pega, me leva lá no Bernabéu. Isso sem divulgações, sem nada, né? Falei com o diretor esportivo naquela época, esqueci o nome dele, mas era um volante na época, antiga. E conheci o Bernabéu. Cara, não tirei foto, não tirei nada. Não tirei nada. E ele falou assim, olha, eu quero você aqui ano que vem. Porque o Gravesen vai sair, eu preciso de você para ano que vem aqui. Eu falei, não, cara, eu quero logo esse ano. Quero logo esse ano e tal. Eu falei, não, cara, porque já acabou como é que se diz? As vagas de estrangeiro. Não tem tá. Dos comunitários não tem como você entrar. Então tem que esperar ele sair para poder você entrar aqui na equipe. E entre nós aqui só, tá? O Gravesen era grosso, hein? Meu Deus do céu. Nossa senhora, cara. Eu falei assim, se o Gravesen joga no Real Madrid, meu irmão, eu jogo com a perna só. Não, mas era um volante muito, muito, muito forte, né? Mas não tinha muita qualidade, mas era um bom jogador. Para estar no Real Madrid era bom jogador, não tenha dúvida. Mas não no nível do Real Madrid, né? Mas, após isso, tivemos reuniões e tal, e acabei voltando para Londres, conversamos lá e tal, e dentro disso, enfim, os meus empresários não se entenderam com o CSKA, e também não recebi o visto de trabalho em inglês, e acabou que, pela demora dos meus empresários, de não ir para Londres, de correr atrás e tal, acabou que a negociação foi esfriando, pelo tempo. O CSKA queria valorização maior comigo, porque ia começar de novo a Champions League, e acabou não acontecendo a negociação. Dentro disso, estava acabando meu contrato com o CSKA. E eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso voar. Eu amo vocês, entendo vocês, mas eu preciso sair daqui para poder tentar algo maior. E foi aí que o Olympiacos entrou em contato comigo, falou, quero você. Eu falei, cara, se vocês me querem, vem aqui em Moscou e renegocie com o CSKA. Simples assim. E o meu agente, e o agente grego que fez a negociação com o CSKA, que virou meu agente depois. Entendi. Que ele foi em Moscou, conversou com o CSKA e tal, que era o agente do Olympiacos na época. E, enfim, resolvemos tudo, fui para o Olympiacos. No começo de 2008, né? Para entender, então, você tinha praticamente um acerto com o Portsmouth, não deu certo por conta do visto de trabalho, surgiu o Olympiacos, mas se você tivesse esperado uma temporada, você poderia ter ido para o Real. Exatamente. E se arrepende disso? Não. Eu não me arrependo porque são ações minhas, né? Sim. Então eu queria muito ir para o Olympiacos, tinha visto o país, cara, parece o Brasil, então tinha visto o país, o clube, a torcida do Olympiacos também, porra, fenomenal. E eu falei, cara, beleza, se eu esperar aqui um ano, o que pode acontecer? Podia ter uma lesão, a equipe não poderia ser a mesma. Sim. Então eu não podia adivinhar o futuro, né? Eu podia saber o que aconteceria ali naquele momento. Eu poderia esperar Real Madrid e ter uma lesão, e aí, como é que vai? Claro. Eu perco o Olympiacos, perco o CSKA, eu desvalorizo porque querendo ou não, eu sou um produto, então eu me desvalorizo, fico sem jogar. Então eu perco o Portsmouth, perco o Manchester City, perco o Olympiacos, perco o Real Madrid, ainda perco meu espaço no CSKA. Então eu falei, opa, não vou fazer isso não, eu vou o que está tendo hoje nas minhas mãos. E conversei com o CSKA me chamou e falou, olha, estamos negociando com você com o Olympiacos. Eu falei, não, cara, faz o melhor para vocês e para mim e saia feliz da vida. Eu espero que todo mundo esteja feliz com a negociação. E todo mundo ficou feliz, foi para o Olympiacos, aí a história diz, né? E lá na Grécia, dá para falar que foi o clássico mais pesado que você já jogou na vida? É Olympiacos e Panathinaikos? Sim. Loucura, né? Para mim foi o mais pesado. Eu joguei... Vamos lá, dizem que no Brasil aqui, vamos lá, Inter e Grêmio,
Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo, Ceará e Fortaleza, Atlético e Cruzeiro, quem mais? Corinthians e Palmeiras. Beleza, são clássicos, mas também são pesados. Mas põe mais peso dentro disso entre Olympiacos e Panathinaikos. Não tem, eu nunca vi isso na minha vida. Então, você vê que a cidade praticamente de Atenas são avenidas param, são quilômetros de distância, onde a torcida vai atrás do ônibus até certo ponto. Após disso, não passa mais. Então, só torcida única. No Brasil, há muita questão de torcida única e tal. Cara, muitas discussões com isso. Mas lá eles se conscientizaram que se tiver as duas torcidas vai ter violência de qualquer forma. Não tem dúvida, vai ter violência, vai ter morte, vai ter isso. Então eles se conscientizaram que não vale a pena arriscar famílias, filhos dentro disso. Acontece uma final, tudo bem. Quando acontece a final, aí é a divisão muito grande no estádio. Então eles separam e mesmo assim tem confusão após isso. Então é muito perigoso, mas é um dos clássicos maravilhosos, cara. Eu nunca vi isso. Apaixonante. E na Grécia você também conquistou títulos. Como eu disse, né? Você seguiu em um clube importante da Europa, clube grande de um país e brigando por títulos, né? A camisa do Olympiacos é pesada demais também. Né? Muito, muito pesada, cara. Eu fui... lembro que Giovanni, cara, é Deus lá, né, cara? Giovanni, jogou demais. Nossa. Jogou demais, cara. Então, eu não fui 10, né, cara? Eu fui volante. Então, não podia ser o Giovanni da vida. Mas, quando eu cheguei, cara, fui muito respeitado. Trabalhei com o Ernesto Valverde, cara, quase 3 anos. E... Não, peraí. E foi engraçado que, primeiro ano, campeão, melhor jogador do Campeonato Grego nessa época, com gol de título comigo. O segundo ano, maravilhoso também. E o terceiro ano... Não, o primeiro ano foi campeão grego e Copa da Grécia. O segundo só fomos campeões do grego. E o terceiro ano fomos campeões do Campeonato Grego, né? E após isso, em 2011, eu tive uma lesão e a crise chegou também na Grécia, em 2008. Em 2008, a crise chegou, tinha um salário muito alto com o Olympiacos. Eu lembro que era perto da Copa do Mundo. E como eu estava arrebentando na Grécia, eu falei, cara, acho que eu vou aproveitar esse momento da crise com o Olympiacos, da Grécia. E era o começo praticamente da temporada, né? Tava acabando, né, praticamente, em abril ali, maio. E chamei eles e falei, cara, gente, vamos lá, eu quero ajudar vocês, vocês também me ajudam. Eu quero voltar pro Brasil, eu quero disputar a Copa do Mundo, tô muito bem aqui. Claro, tinha uma lesão do menisco, mas ia voltar. E eles, Dudu, obrigado e tal, por você estar fazendo esse momento de abrir mão disso. Eu te conto até de 2014 na época. Então, salário muito alto. Eles entenderam, gostaram muito. Falei, cara, Dudu, agradeço tal por isso. Falei, não, cara, também agradeço, vamos embora. Dudu, você se arrepende por isso? Eu não me arrependo, mas se fosse hoje eu não faria isso. Tá. Eu não faria isso, porque era capitão, a família estava bem, então, por questão de sonhar com a Copa do Mundo, pelo nível que eu estava, eu imaginei, ir para o Atlético Mineiro vai me ajudar muito. Sim. Enfim, chego no Atlético, a equipe não é igual do Olympiacos. Eu fui dos únicos assim, mais fortes a ser contratado. Eu estava voltando da Europa, precisava de uma adaptação. A equipe muito mal. Muito mal. E eu não podia carregar sozinho. Hoje eu me dou muito bem com o Cuca. Naquela época não me dava bem com o Cuca. Então não teve aquela sinergia de ter sucesso, porque há muitos conflitos, né? Acabou dando errado na prática, né? Dando errado, cara, dando errado. E faz parte, né? Ninguém vai ter uma carreira perfeita. Claro. E deu errado. Enfim. Mas no Olympiacos, cara, foram 3 anos apaixonantes. O pessoal até hoje me adora. Eu também adoro todo mundo. Tenho saudade da Grécia demais, do clube. Espero voltar lá, dar um abraço a todo mundo. O pessoal me cobra, vem aqui e tal, não sei o quê. Tenho amigos na Grécia até hoje.
Legal. E acabei de tanta saudade que eu tava da Grécia que eu voltei pro Off Creta na época, né? Pois é, né? Que depois do Atlético você passa pelo Goiás, pelo Off Creta, joga em Israel também no Maccabi Netânia, Fortaleza encerra a carreira no Botafogo. Acabou retornando depois, né? Acabou passando por alguns clubes nessa reta final de carreira, mas você tem uma história legal na seleção brasileira também, porque você ganhou um Mundial Sub-20 com o Brasil, você teve alguns jogos pela seleção brasileira. Nas anotações que eu tenho, são 12 jogos, me corrija se eu estiver errado, tá? 12 jogos com a camisa da seleção brasileira, campeão da Copa América em 2004, campeão do Mundial Sub-20, como eu falei, em 2003. A seleção, para o jogador, ela tem um peso enorme, né? Por mais que a gente veja hoje em dia garotos só pensando em Europa, a seleção brasileira é algo diferente, né? Cara, você chega a arrepia, né? Porque eu nunca me esqueço, até hoje, a primeira convocação minha, eu tava deitado, e um amigo meu, Adelton, me liga falando, cara, você foi convocado. Eu falei, para com isso, cara. Mentira. Liguei a TV, tava lá meu nome, cara. Eu lembro muito bem que eu só me ajoelhei e agradeci a Deus, cara, por aquele momento. Porque todo atleta, ele pensa em chegar à seleção, porque é o ápice de um atleta, né? Claro. É o ápice de um atleta. E é engraçado que a minha primeira convocação foi para disputar a Copa das Confederações na França, com Ronaldinho, Alex, Juninho Pernambucano, Emerson, Dida. Cara, aí eu falei, caramba, meu irmão, tô aqui com os melhores. Kaká, né, quando eu tava. E eu falava, rapaz, só que eu pensava, imagina, o Vitória ainda, ganhava o salário isso aqui, os caras ganhavam já milhões. Só que eu falava assim pra mim, cara, fora de campo, os caras vão me engolir. Em termos de salário, de investimento, tudo vão me engolir. Eu tenho que ficar quietinho. Agora, colocou a camisa, todo mundo é igual, né? Sim. Então, eu me transformava quando vestia a camisa da seleção. Incrível. Eu lembro muito bem que a Copa das Confederações eu disputei, depois aí fui viajando com o Sub-21, com o Sub-23. Fomos prata no Pan-Americano, nessa época também. Disputei o Sul-Americano, fomos vice-campeões sul-americano. Isso a Argentina batendo na gente, né? Sim. Batendo, masquerando ali e tal, com Tevez, blá 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 blá. A Max Lopes também nessa época tava. E os caras bateram na gente no Pan-Americano, zoaram a gente, bateram na gente sul-americano, zoaram a gente, e a gente falava, né? O nosso grupo, olha, beleza. Aí eu falei assim, tá bom, a gente se vê no Mundial. Aí pronto, aí foi disputando muitos torneios, era legal porque a seleção disputava muitos torneios na Espanha, na Espanha, na Itália, então todo mundo, o mundo já começava a conhecer a gente, né? Sim. Então se valorizava muito os jovens, né? Então começou isso, ia ter um Mundial na Malásia, acabou não tendo por causa de uma guerra, e acabou sendo cancelado. Dentro disso, adiaram para Dubai, né? No final do ano. E, fomos campeões, uma seleção maravilhosa. Fui bola de prata, melhor segundo jogador do mundo, e bola de bronze, né? De artilheiro da competição. Aí, meu irmão, aí pronto. Aí foi logo depois. Aí depois fomos disputar o pré-olímpico, acabamos não classificando. Eu tive a última chance do jogo contra o Paraguai, embaixo da trave, chutei para cima. E foi uma seleção também maravilhosa, cara. Tinha só craque, acabou não classificando, perdemos uma classificação para disputar o ouro, né? E logo depois, a Copa América, graças a Deus fomos campeões. Aí depois vem eliminatórias e tal, tive 12 jogos com a seleção. Cara, é gratidão. Legal, é claro, uma história legal. E Dudu, você acabou de fazer 37 anos, né? Dia 15 de abril. Você parou de jogar cedo. Por que a decisão de parar de jogar cedo? Na comparação com tantos outros jogadores que prorrogam um pouco a carreira. Gustavo, cara, isso é muito relativo porque, vamos lá, eu fui pro Fortaleza com 30, deixa eu ver, 2000 e fui embora, cheguei em 2015 e fui embora em 2016, meio de 2016, né? Então, 36, então eu tava com 33 por aí, 34, eu acho. Então, eu cheguei numa equipe
como é a contratação como é a contratação do ano, time da terceira divisão, o time que vai recomeçar a minha carreira, né? Praticamente, que eu voltei de Israel. Então, mesmo você sendo seleção, histórico bom, sem problemas, então, cara, as pessoas não acreditavam que eu podia dar a volta por cima. Então, no Brasil, quando chega com 30 anos, depende como você está e qual é a equipe onde você está. Não é com 30 anos, eu vou dar exemplo. Zé Roberto está no Palmeiras. Quanto tempo ele ficou no Palmeiras? Sim. Será que ele ficaria em uma equipe menor no mesmo nível? Não ficaria. Nunca. Com certeza não. Nunca. Fernando Praz, a mesma coisa. Não fica. Por quê? Ele já criou uma história com o clube. Claro. Tem respeito, tem liderança, tem nome também. Então, se respeitam, né? Então, se cria títulos. Então, o cara começa a ter uma referência dentro da equipe. Por ter a idade maior e responsável por isso. Eu não, com 30 anos fui pro Fortaleza. Chega no Fortaleza, chega um treinador que bate de frente comigo. Esse não vai jogar. Então, 2015 eu não joguei praticamente. Joguei 15 jogos. Então, por que eu vou falar para um cara que acha que eu vou derrubar o treinador, não é fazer isso. Então, não me abraçou, joguei pouco. Em 2016, trocou. Quem era na época? Era o Marcelo Chamusca, 2015. E é engraçado que, tipo assim, hoje, cara, a gente não se fala. Também não é meu inimigo, jamais será meu inimigo. Acho que se eu ver hoje, poderia falar numa boa, porque não guardo rancor, não guardo mágoa, não tenho raiva nenhuma dele, mas faz parte do processo, talvez poderia ser diferente. Sim. E após isso, veio o Marquinhos Santos. Aí o Marquinhos Santos me abraçou. Sim. Quando me abraçou, aí foi diferente. E eu falei com o Marquinhos, cara, eu sou muito aberto com treinadores, né? Eu converso muito. Eu sou muito sincero. Falei, Marquinhos, cara, tive um problema no passado, não joguei por isso. Se não fosse usado por você, cara, deixa eu ir embora, vou seguir meu caminho, vou para outro clube, vou tentar ser feliz de alguma maneira. Falei, Dudu, aqui você é meu cara, fique tranquilo que você vai jogar. Aí depois, pronto, aí fui pro Botafogo, e a questão de encerrar cedo por quê? Eu poderia jogar em time, vamos dizer, menos expressivo? Poderia. Mas abrir a mão de quê? Tá longe da minha família, longe das minhas filhas, um salário incompatível que eu queira viver melhor ou que eu possa ganhar mais. Eu não ia ganhar mais e nem menos, ia só pagar minhas contas. Para que eu vou pegar a responsabilidade de jogar um time de menos expressão para dizer pro meu ego, estou jogando? O que eu vou ganhar, me diz? Vou ganhar? Vou ser campeão brasileiro? Vou disputar a Libertadores? Vou jogar uma estadual. Estadual vai ganhar o quê? Então, eu falei assim, eu comecei a pesar do que poderia fazer para mim. Hoje poderia voltar a jogar de novo, mas em que sentido? Para quê, né? Para quê? Entendeu? Ser um alvo, querendo ou não, você vira um alvo para tudo, né? Para sua família, no dia a dia, você não pode sair na rua. Então, e mesmo assim, cara, eu tentei encerrar no Vitória. Quem era o treinador? Chamusca. Por isso não deu certo para você voltar lá pro Vitória. Exatamente. Então ele me travou mais uma vez, que eu queria encerrar na minha equipe. O que você está fazendo hoje em dia, para a gente entender? Não, hoje eu sou empresário, né? Tenho uma empresa também de esporte, de alguns jogadores. E tenho uma empresa de educação financeira que chama MF Educação, que vai transformar a IBMF, né? Que é o Instituto Brasileiro de Mentores Financeiros de Ativos Securitários. Tem uma empresa de seguro de vida também, que faz planejamento financeiro para os atletas também, dentro disso. Tem uma empresa de marketing digital também. E tem outros negócios dentro da minha cidade, né? Que, infelizmente, a pandemia travou os meus negócios, né? Para todo mundo. Claro. Mas eu tento sair um pouco do mundo do futebol, porque o mundo do futebol não é fácil. Não é fácil. Dizer que é muito lindo e tal, então há muita hipocrisia no futebol. Muita hipocrisia. Então, eu costumo dizer que é o lado B da bola, né? Ninguém vê. Ninguém vê. Então, um exemplo aqui, claro que o torcedor do Botafogo conhece muito bem a situação do Botafogo, mas
Teve uma época lá que a gente ficou 3 ou 4 meses sem receber, cara. Nossa, e como que faz? Como que você lida com uma situação como essa? Imagine pra gente 3 meses sem receber, mesmo recebendo um salário bom ou não. E pra você ver, eu não tenho mensagem nenhuma na imprensa falando mal do meu clube. Não tenho mensagem nenhuma brigando com os jogadores dentro do meu clube. O que eu mais fazia nesse momento foi chamar os caras. Falar, gente, esse é o momento de ver quem são de verdade os profissionais. O que a gente pode fazer? Vai brigar com o clube? O clube não tem dinheiro. Vou brigar com o treinador? Vou brigar com os jogadores? Se vocês são homens de verdade, trabalhem para vocês, independente. É como existisse o problema. Independente se vai treinar bem ou treinar mal, ou se vai ganhar ou não, vai sempre existir o problema. Então, vamos trabalhar pra gente para ter o resultado. Se o resultado vem, se chegar o dinheiro, ótimo. Se não chegar, vamos meter o mesmo. Uma hora vai ter que vir, não tem jeito. Então eu fui fortalecendo a equipe mentalmente nessa situação. Para você ver que a energia é tão boa, cara, que conseguimos sair dessa. A equipe não caiu praticamente. O dinheiro voltou, graças a Deus. Mesmo assim, claro, não recebemos tudo nessa época, mas a equipe não caiu e depois foram pagando aos poucos. Dudu, vamos fechar aqui. Que papo sensacional. Mas tá, obrigado, cara, mais uma vez, tá? Sucesso para você nesse novo canal aí. E a gente se encontra aí na próxima vez. Valeu. Tamo junto.